Muito bem, nós estamos de volta agora. E agora nós trocamos a água, trocamos os convidados e trocamos também a apresentadora, né, Letícia, doutora Letícia, tudo bem? Muito prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite, tudo ótimo, Lebrê. E recebendo nesse segundo bloco agora, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração, que é um promotor que é polêmico, né, que faz e acontece. Sabe quem que é ele? Ah, eu sei, É? Tá eu apresenta para o sei, pessoal quem eu que é aqui, o sei. nosso convidado. Estamos aqui com o doutor Fernando, promotor da 59ª Promotoria de Justiça, promotor substituto da 25ª, é isso? Isso mesmo. Doutor Fernando Krebs, muito obrigado por estar aqui conosco, doutor. Prazer é meu, Letícia, Debré, né, e telespectadores do CMN. Muito bem. Você sabe quando que o Fernando faz aniversário? Quando? Você não sabe? Não, porque eu vi que você pesquisou sobre a vida dele, você está sabendo tudo da vida dele, você não sabe quando que ele vai aniversário. Bastante. Dia 24 de abril, você acredita num trem desse? É mesmo? É, sabe como é que eu sei? Ah. Nós fizemos uma festa juntos, né, Cres? Ah, é verdade. Eu Tivemos faço dia um 23, ele faz dia aniversariante 24. no último E mês. aí tá uma piadinha muito sem graça, nós não vamos contar essa piadinha, nós estamos num programa sério, um programa sobre negócio network. Vai precisar me contar depois em off. Depois em off, a gente conta essa piadinha muito sem graça, não gostei dele não, né? Promotor Fernando Krebs, nós estamos vendo aí que você tem acompanhado muito bem o sistema penitenciário do estado de Goiás. E eu queria que você fizesse em uma breve abertura, né, como é que você se deparou com o início desse sistema e o que tem avançado nesses meses que você vem fazendo um trabalho de acompanhamento, de monitoramento pelo Ministério Público. Quis o destino, né, que eu passei a maior parte da minha vida acusando as pessoas, né, quer por práticas de homicídio, quer por práticas de ato de improbidade administrativa ou crime fiscal, né? E em 2021, final de 2021, eu assumi uma substituição de uma promotoria encarregada da fiscalização do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Na época eu tinha uma atuação até maior, posteriormente ela foi restrita, foi restringida um pouco, né, porque era inviável da forma como ela estava formatada, né, e me surpreendi por demais com o sistema prisional goiano, porque eu conheci um sistema prisional falido, podre, né, que era um verdadeiro esgoto a céu aberto, né, inclusive ele andava a céu aberto mesmo, esgoto, na masmorra medieval da POG, da Penitenciária Odair Guimarães, né, que foi palco de sequestro lá de autoridades da justiça, muito tempo atrás, na época do Parejo, enfim, um sistema horroroso, né? E, para minha surpresa, né, eu recebi uma série de denúncias de maus tratos no sistema prisional. Instaurei um procedimento a partir de uma matéria que saiu no Jornal Popular e fui lá conhecer e inspecionar o sistema. E percebi inúmeras mudanças. Isso aí, que ano? Isso a partir de 2021. Mas, na verdade, essas mudanças começaram em 2019, com a inauguração de 4 novos presídios. Um de segurança máxima, em Planaltina, que é um presídio fantástico, estilo americano, cinematográfico, a cela abre por cima, né? Águas Lindas, que replica Formosa, e Anápolis. 400 vagas aproximadamente em cada um, 1.200 vagas ao todo. Esses presídios são federais ou ou melhor, estaduais? 1.600 vagas, matemática nunca foi o meu forte, né? Porque são 4, né? E o que aconteceu? São em Goiás, né? São goianos. São todos em Goiás, são goianos, foram construídos também com recursos federais e foi inaugurado em 2019. O que o sistema fez? Ele pegou a liderança do crime organizado das facções e isolou nesses presídios. Ao isolar a liderança do crime organizado e das facções nesses presídios, retirando-os do convívio da massa carcerária, o sistema conseguiu controlar, não é, os grandes presídios goianos, como a POG e a CPP. E partiu para a reforma estrutural desse sistema, desses prédios. Começou pelo pavilhão principal da POG. Ele está praticamente terminando a reforma. Está terminando a reforma agora. A antiga ala A e B virou ala 1 e 2. Né? Eram 3 andares, ele tinha um fosso no meio, o preso soltava alguma coisa lá em cima no policial penal. Hoje ele tem lajes em todos os andares, tem um grande corredor central, corredores laterais para evitar levantes, né? Rebeliões dos detentos. E você tem, o mais importante, um sistema em que não entra mais droga,
armas, celulares, Isso é verdade? dinheiro. Você falou que etc. fez uma vistoria esses dias. Não tenha dúvida. Vocês não encontraram nenhum Não. celular lá? Não, veja bem, não é que não se tente ingressar com Sim. esses aparelhos. Se tenta e as pessoas são presas. São barradas. Só que antes entrava a rodo, e mediante paga e promessa de recompensa, né? Quer dizer, ou seja, com a corrupção existente no sistema. Essa corrupção ela foi extirpada do sistema, porque hoje você tem uma polícia penal, a Goiás foi a terceira a criar uma polícia especializada no país. A polícia penal ela ajudou demais na melhoria do sistema. Você tem uma direção técnica e não política, que é um policial penal, o Josimar, que vem fazendo um excelente trabalho, moralizando o sistema, moralizou o sistema. Porque nós tínhamos, eu tenho até um vídeo aqui, se você quiser mostrar depois, eu tenho no meu celular, matéria do Fantástico. A investigação do Ministério Público detectou que eles realizavam churrasco lá dentro, jogavam ping-pong, sinuca. Chegaram a construir um motel lá dentro. Na época eu estava substituindo na Promotoria do Patrimônio Público de Aparecida, nós responsabilizamos aqueles que permitiam a construção de um verdadeiro motel lá dentro para visita íntima. A visita íntima no sistema prisional goiano ela não ocorre há 3 anos. Ela foi proibida com a pandemia, se estendeu e até hoje ela não retomou, porque a visita íntima, ela se transformou num instrumento de leva e traz de notícias do crime organizado lá fora com o crime organizado aqui dentro. Há meses atrás, o presidente da OAB até... ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, conseguiu eliminar, sim. Mas e aí o governador íntima, entrou, mexeu e ninguém mais não falou disso. A visita íntima, ela, para ser realizada, tem que ter condições para fazê-lo, né? Espaço físico, ele não existe. O sistema ainda enfrenta um grave problema, que é o problema de todo o Brasil, que é da superlotação. Vai ser enfrentado agora, ainda esse ano. Nós vamos assistir à construção, isso não é promessa daqui a 10 anos, é para o final do ano. Já terminou a licitação, foi feita a topografia, eu estava lá inspecionando o sistema quando estavam fazendo o levantamento topográfico, 800 novas vagas na POG, que hoje tem cerca de 1.800 presos, 800 novas vagas na CPP, que hoje tem cerca de 1.900 presos. Nós temos celas no pavilhão principal da penitenciária do Danilo Guimarães com 6 a 7 detentos por cela. Antes chegou a ter 40 e ter celas com 1. Quem faz a divisão de forma republicana é o Estado, não é mais o líder da ala ou da facção criminosa. Porque essas facções criminosas, essas cabeças do crime, eles foram isolados nesses 4 presídios. Presídio de segurança máxima e os outros 3 estaduais. Portanto, a massa carcerária foi apartada, não é, da cabeça do crime. Ficou só o corpo. E o corpo sem a cabeça, ele não pensa por si só. Quando você aperta na entrada de ilícitos dentro do sistema, e veja bem, eu queria te convidar, inclusive, você ir lá, a doutora Letícia também, se quiserem, a gente pode organizar para vocês verem em loco, porque realmente a gente falando assim, parece que é mentira. Hoje é possível fazer visita? E eu vou dizer mais, eu vou dizer mais. Eu não sei, acho que eu preciso repensar nesse convite. A questão é a seguinte, claro que é possível, e muito com absoluta segurança, nós temos levado os alunos também de curso de Direito, inclusive da PUC, de ligas acadêmicas, né? Eu tenho levado estagiários que trabalham comigo no meu gabinete, nós estamos levando as pessoas, foi feita uma inspeção semana passada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje o sistema é absolutamente seguro. Se nós pegarmos esse jogo de xadrez, né, as celas estão nos cantos. Aqui nós temos um grande corredor com segurança gradeado e mais um corredor em cada canto. E de 5 celas tem outra porta gradeada para impedir eventual levante. Quando você chega no presídio, o preso fica de cócoras, com a mão na cabeça, virando para a parede. Ele não olha para trás. Hoje você tem uma situação de ordem e disciplina no sistema prisional. Quem comanda é o Estado, é a Polícia Penal, não é o crime. Não é à toa que vocês acham que esses índices que caíram aí de criminalidade em Goiás de forma estupenda, como nunca nos últimos 30 anos que eu moro aqui, muito se deve a esse trabalho que foi feito nos presídios. O Fantástico noticiava alguns anos atrás, a partir da investigação do MP, e comprovar todas essas irregularidades, ilegalidades, mordomias, a corrupção no sistema, que hoje não existe mais.
Não existe mais, acabou. Acabou. Você consegue imaginar um negócio desse? Não, não consigo. Inclusive, assim, eu tento imaginar, acompanhei, dei uma olhada nas redes sociais do promotor, inclusive recomendo a todos que acessem. É fantástico o trabalho. A gente vê a questão da escola, inclusive gostaria de perguntar sobre isso, sobre a questão do estudo, a reintegração do preso na sociedade, como que o Estado tem trabalhado essa questão e acho que está sendo realizado um trabalho fantástico. Fantástico. É surpreendente, principalmente quando a gente vê as matérias veiculadas nos jornais, jornais como Fantástico ou Popular, que a gente tem aqui em Goiânia, é realmente algo que Então, foge muito. Sobre a sua colocação, eu faço a pergunta, então, ao promotor. É possível, promotor Fernando Krebs, reeducar um criminoso, reabilitá-lo a voltar para a sociedade? Você acredita nisso? Eu vou lhe dizer assim, ó, eu fiquei muito espantado com o que eu vi, e só acredito porque fui eu que vi, ninguém me contou, e a gente tem feito um trabalho de divulgar o que está sendo feito, porque na verdade é uma revolução no sistema prisional goiano. Em primeiro lugar, o Estado retomou os presídios, o controle deles. O controle hoje é do Estado, não é do crime organizado. Não é como você extirpa a corrupção também, você evita que o preso lá dentro entre em contato com o seu comparsa aqui fora e pratique delitos, crimes. Então você tinha uma situação que você tinha um escritório do crime dentro do presídio, ele para comprar privilégios, ele colocava os seus parceiros a praticar delitos aqui fora, e esse dinheiro entrava lá dentro nos tempos com visitas íntimas, através de visitas comuns, etc. Então, eu confesso que eu não achava que o sistema prisional em Goiás tivesse solução. Não achava. Para mim foi uma surpresa o que eu vi lá. Né? Realmente ele tem solução. Né? E dá para ressocializar? Dá. Né? Estive conversando com o governador, a impressão que eu tenho que o objetivo principal era combater o crime. Mas ao combater o crime, o governador deu um tiro e matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ele derrubou o crime e ele abriu as portas da ressocialização. Nós inauguramos, na metade do ano passado, um novo módulo de respeito, com 140 vagas destinadas a presos que querem trabalhar e têm bom comportamento. Esses detentos têm um tratamento apartado do restante da massa carcerária, porque é fornecidos a eles quartos, né, com 4 presos, mais ou menos, 6 no máximo, com janelas sem grade, portas sem grade, chuveiro quente e uma TV. Eles trabalham o dia inteiro, são remunerados, sustentam as suas famílias, via de regra, pobres, miseráveis lá fora, evita que a situação se agrave, né? Ou criam uma poupança para aqueles que não têm família. Nós conseguimos dobrar a quantidade de pessoas trabalhando, ainda é pouco, mas nós vamos com as novas 800 vagas para a POG, 800 vagas para a CPP, a serem inauguradas este ano, e nós vamos assistir algo que eu achava que era impensável nos meus 30 anos aí de MP, né? Ver o fim da superlotação na penitenciária Aldenir Guimarães, e algo muito próximo do fim da superlotação na CPP. Na CPP a situação é mais grave, nós não vamos conseguir zerar, não vamos conseguir resolver para a superlotação, mas nós vamos melhorar muito a situação hoje de 30 a 35 detentos por cela. A própria CPP vai sofrer uma reforma estrutural nos seus mais de 20 anos de existência, ela nunca sofreu, e vai melhorar a questão da ventilação das celas e da insalubridade. Se você dá condição digna ao preso, mas põe ele para cumprir a pena, porque hoje preso em Goiás fica 22 horas dentro da cela, tem direito a 2 horas de banho de sol, certo? É um regime duro. Está cumprindo a pena. Está cumprindo pena mesmo, que é o objetivo da execução penal, mas ela quer ressocializar também. Então, nós estamos criando mais 1.000 vagas de trabalho no Complexo Prisional Apreensivo. E vão se somar mais de 300, com empresas como a Salo Confecções, que é uma empresa exemplar. Ela está dentro da indústria do Complexo Prisional, junto com outras empresas. A Salo é mastodôntica, é uma grande parceira, uma empresa de confecções fantásticas, né, da Maria Fernanda, né, do Marcos. Eles, inclusive, financiaram o módulo de respeito 2, com recurso 100% privado, não entrou 1 centavo do Estado. Ele teve um custo ridículo de R$125 mil, ou seja, pouco mais de R$900 por vaga. Isso é recorde no Brasil, é recorde no mundo, por isso que não é notícia. Porque a notícia é boa, só vende a ruim. A boa não vende. O próprio Estado, por ter reduzido os custos com publicidade, que ele agora aumenta, não vai gastar como outro, que chegou a gastar 1 bilhão em 4 anos, mas ele começa a divulgar o trabalho que está sendo feito. Esta revolução do sistema prisional, aliada a outras medidas também,
ela permitiu a redução como nunca nos índices de criminalidade em Goiânia e em Goiás. Goiânia e Goiás tem dia que passa sem furto de veículo. E você pode andar nas ruas com absoluta segurança e tranquilidade, sem o risco de ser assaltado, estuprado, morto. Promotor, nós estamos assim, caminhando já para o último bloco. Já falei demais. Não, né? mas com muito conteúdo e mostrando uma coisa que nós, Priscila, telespectador, pouco sabemos. É muito bem dito, tem coisas que dão voto. Asfalto dá voto, né? Construir prédio dá voto, mas fazer com que a pessoa que cometeu um crime cumpra a condenação de forma digna, respeitosa, e dê a eles, aqueles que quiserem, a condição de se recuperarem, voltar para a sociedade e se tornarem pessoas de bem, isso infelizmente, tristemente, não dá voto, né? Mas eu tenho a impressão que não dá voto porque foi mal trabalhado. Mas quando você entra numa reunião e fala para as pessoas que os presos estão cumprindo pena e que aqueles que querem ter a oportunidade do trabalho estão trabalhando para buscar a ressocialização, a semelhança do Chile, o Chile consegue evitar que a recidência seja superior a 5%. No Brasil, ela gira em torno de 70%, 80%. É um absurdo. A nossa é uma loucura, insanidade. Esse dado aqui, no Chile, 5% somente voltam a menos de 5% volta a delinquir. Menos de 5%. Nós fizemos uma visita representando o Senado, junto com o senador goiano, Luiz do Carmo, né? Uma comissão especial do Senado que foi conhecer o sistema de segurança no Chile e a gente detectou essa situação. Lá eles têm uma polícia especializada. Mas lá eles colocam praticamente todos os presos para trabalhar e todos os presos para estudarem. Menos de 5% volta a cometer crimes. No Brasil, a média... 70, 80. Não tem nem dado, certo? No mundo, depende do lugar. Depende do lugar. Depende e do no lugar. estado de Goiás, já tem algum dado fechado Não, sobre não isso? tem dado. Goiás não tem. temos dado. Não tem dado. E veja bem, nós precisamos avançar mais para fazer esses dados, esse percentual ser reduzido. Nós temos uma escola no Complexo Prisional Aparecida que vale a pena conhecer. Ela é uma escola de placas, é verdade. Mas ela foi totalmente reformada, inclusive o telhado, as carteiras são novas, elas têm ar-condicionado na sala de aula. E elas têm lousa digital, que a maior parte das escolas privadas do Brasil não tem. Lousa digital, para quem gosta da aula como eu, fui professor durante muito tempo, é para quem gosta de dar aula e que não dá aula, dá show. Porque lousa digital é para dar show. Você passa vídeo, você interage, né? Ela é tátil, é um fantástico aquilo. Pois é, nós falamos esses dias exatamente disso, que o governador aproveitou aquele pedaço de pandemia, em vez de ficar lá... Reformou todas as escolas. Reformou todas as escolas. Colocou internet, Letícia, banda larga, assim, laboratório. Eu moro de frente a uma escola, eu passo lá na porta, os alunos, todos eles uniformizados, com seus tablets, uma escola de uma limpeza, longe das escolas públicas que nós tínhamos conhecimento. Eu quero conhecer uma esse trabalho da recepção escola. dentro da escola, estacionamento com marca, coisas assim de escola particular não ter, sabe? Eu estou falando da questão física, não estou falando nem da questão ainda da docência. Eu estou falando daquilo que você chega e a primeira impressão que você tem das escolas. Você fala, pô, mas que escola que é essa? Faixa pintada para estacionamento do carro, melhorou recepção. A secretária Fátima Gavioli atendeu uma solicitação nossa e nos doou 15 mil livros para o Complexo Prisional fazer remissão pela leitura. Então, o preso que não trabalha, ele tem a oportunidade de estudar ou fazer remissão pela leitura lendo dentro do cárcere, dentro da cela, para não ficar à toa. E o livro tem toda uma magia em torno dele. Né? Ele pode criar uma ponte para tirar o cidadão do abismo. Não é? E dar um start no indivíduo que ele seja capaz de mudar a vida dele. Né? A gente aposta nisso também. Então, nós estamos hoje desenvolvendo a ressocialização que no passado era impensável, porque o sistema não permitia. O cidadão ele ficava drogado, alcoolizado, pagando prostituta que entrava lá dentro, etc. Extorquindo os outros presos, estuprando as parentes dos presos que iam lá fazer visita íntima. Não é? Ou seja, lá era a escola do crime, era a faculdade, era o centro, era a central. Era o bandidozinho que entrava pequenininho e saia de lá PHD. Exatamente, era como a gente ouvia falar do complexo prisional. Mas isso mudou radicalmente, né? Para desespero do discurso de muitos advogados criminalistas, né? Talvez alguns anseiem, né, pela volta do passado, mas nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Promotor, eu acho assim, a importância quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho muito bem dito, foi de
dar dignidade a cumprir pena e dar condição daquele de voltar para a sociedade e ser um homem de bem. O segundo ponto que nós abordamos aqui é as escolas de qualidade que formam o cidadão de bem, não permitindo que ele entre no crime e vá parar no sistema penitenciário, né? E uma coisa que você colocou aqui, que eu tenho insistido em falar, que talvez o governo precise trabalhar melhor, é a propaganda das coisas boas. Sem dúvida. A gente muda a cultura das pessoas propagando essas coisas boas, gerando confiança nessas coisas, né? A gente precisa deixar de falar só do asfalto construído, mas falar do cidadão melhorado. Nós temos cobrado isso do secretário estadual de comunicação, Jean Carvalho, começou a fazer um trabalho nesse sentido, está consciente dessa situação, assim como o governador, o próprio secretário de Segurança Pública, faz um ótimo trabalho, não é? Mas que era avesso a da entrevista, permitir que os outros dessem entrevista, divulgar o trabalho, que é muito bom o trabalho na segurança pública. Claro que pode ter problema aqui por lá, excesso existe numa força de mais de 10 mil policiais, né? Mas o cômputo geral é excelente. Nós temos hoje um estado, talvez, provavelmente, o mais seguro do Brasil, não é? E talvez a gente tenha um sistema prisional talvez não seja melhor do ponto de vista estrutural ainda, né? Mas ele é o mais eficiente do país. Nós temos em número a diminuição desses índices da criminalidade? Eu não tenho de cabeça, né? Eu não gravei, mas eu vi que as quedas são impressionantes. E a gente percebe isso porque o cidadão pode ser contra o governador, não gostar do governador, é o direito que ele tem. Né? Agora, ele não tem como questionar que hoje Goiás e Goiânia são muito mais seguros. A sensação de segurança é inegável. Ele ganhou a eleição por duas razões. Primeiro foi redução brutal da criminalidade. E segundo, ele tinha, né, um as que se chama Fátima Gavioli, que ganhou a eleição para ele. Né? Ela revolucionou as escolas em Goiás. Ela deu aquilo que se prometia não se cumprir, que é o Chromebook e o uniforme para os estudantes. Além do cartãozinho aquele para pagar a internet, etc. Isso. E o que se prometeu, se entregou. Sem falar na interiorização da saúde, né, com as policlínicas, né? E nós temos aí o CORA, que vai ser absolutamente extraordinário. É um grande hospital de oncologia para ser referência no país. Promotor, mais uma vez satisfação de recebê-lo, receber um amigo aqui, sempre com muito conteúdo, né? Você viu como passou rapidinho? Muito rápido. Nós emendamos 2 blocos aqui para dar conta de conteúdo, porque o promotor fala muito bem e tem números para dar. Eu te agradeço a sua vinda. Nós que eu acho que cumpre a nossa missão de levar fatos, não propaganda, para a sociedade que está nos assistindo. Isso é extremamente importante, porque nós precisamos criticar aquele que está errado, e elogiar e valorizar que ele está certo. Precisamos ter essa humildade da gente fazer isso. Acho que Goiás tem acertado em muitas áreas, sem falar de propaganda, de elogiar fulano ou ciclano. Estamos falando de dados. E isso é ótimo para isso aqui, negócios. Sabe, Letícia? Não tem como empresa vir para cá, não tem como empresa crescer, não tem como gerar emprego, qualidade de vida, se não tivermos segurança, educação de primeiro mundo aqui no nosso estado. Goiás tem mudado bastante nesse sentido, tem aberto muitas portas. A gente temos o setor imobiliário que tem mudado, tudo isso é um conjunto da melhoria que nós estamos tendo no estado, a segurança que o cidadão tem. Hoje a gente está tendo, inclusive, os próprios condomínios fechados. Eu tenho pessoas que já estão saindo dos condomínios, já estão retornando para a cidade. Isso é muito incrível. Isso é em decorrência dessa segurança que o cidadão está tendo dentro da cidade. Segurança atrai investimento. Ninguém quer sair na rua com a incerteza de que vai retornar para a sua casa. Isso atrai empresas. Agora, imagine o cara ser empresário no Rio de Janeiro. É uma tragédia. Lá não tem segurança. Não tem nada. Gente, obrigado, promotor. Obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos. Agradeço a Cristina por ter te liberado hoje. No habeas corpus. Exato. Nós voltamos quarta-feira aqui no nosso programa Negócio e Network. Isso? Isso mesmo. Até a próxima. Grande abraço.